Eu quero aqui também, nesse momento, me associar à senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do nosso partido, à senadora Vanessa, ao senador Armando Monteiro, o senador Humberto, que aqui fizeram, inclusive, né, esse apelo ao presidente do Senado, à mesa diretora do Senado, para que possa também tomar uma posição no que diz respeito à defesa da democracia, porque é disso que se trata. Na verdade, quando nós aqui afirmamos que o presidente Lula, enquanto cidadão brasileiro, tem o direito de ser candidato, é porque nós acreditamos na inocência do presidente Lula e, portanto, não podemos aceitar de maneira nenhuma uma condenação sem prova, sem crime, que, portanto, fere, né, os princípios basilares do Estado democrático de direito. Essa perseguição política, essa perseguição judicial por parte de setores do sistema de justiça no nosso país ao presidente Lula, não está causando indignação apenas, né, no Brasil, porque a imensa maioria do povo brasileiro está profundamente indignada, né, com toda essa seletividade, repito, com essa caçada midiática contra o presidente Lula, essa perseguição política, essa perseguição judicial. Mas essa perseguição contra o presidente Lula está escandalizando, inclusive, o mundo, senhor presidente. Não é à toa que não só juristas respeitados aqui no Brasil, mas lá fora, têm se posicionado claramente no sentido de atestar a falta de embasamento do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, na condenação que o juiz Moro impôs ao presidente Lula. Eu quero aqui dizer que ainda nesta segunda-feira, junto com vários colegas parlamentares que integram a delegação brasileira no Parlasul, estive em Montevidéu, quando ontem nós participamos da primeira sessão plenária ordinária do Parlamento do Mercosul, relativa ao ano de 2018. E lá, mais uma vez, senadora Vanessa, estavam parlamentares de várias orientações partidárias, de todos os países que compõem lá o parlamento do Parlasul, se manifestando claramente em defesa do presidente Lula. Inclusive, ontem foi lançado um manifesto assinado pela bancada progressista do Parlasul, e nesse manifesto eles colocam claramente que Lula está sendo submetido a uma perseguição judicial arbitrária, que essa perseguição tem por objetivo desqualificá-lo como candidato à presidência da República nas eleições de outubro de 2018 e procura, sem dúvida nenhuma, o que é muito grave, evitar a retomada da normalidade democrática no nosso país, que se materializaria através de quê? Das eleições legítimas, livres. Mas, infelizmente, né, o que é que nós estamos assistindo no Brasil? É exatamente o contrário, repito, uma perseguição sem limites. Querem condenar um inocente, porque ficou cabalmente demonstrado de que não há prova contra o presidente Lula. A defesa do presidente Lula, ao longo de todo esse período, ela foi muito competente. Por quê? Porque ela trabalhou exatamente com a verdade. Isso foi fartamente demonstrado, senador Eumano, que a condenação do presidente Lula, ela tem fins exclusivamente de natureza política. Isso é um absurdo, nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Daí porque, repito, ontem
a exemplo de vários outros países, né, do mundo, os países que integram o Mercosul, lançou esse manifesto, que eu estou aqui em mãos e vou pedir que seja inscrito nos anais aqui do Senado, onde eles colocam claramente, né, a convicção deles na inocência do presidente Lula. Eles afirmam, né, enfim, o convencimento deles na inocência do presidente Lula, e mais do que isso, eles têm uma clara percepção de que essa condenação do presidente Lula tem fins de natureza político, que vem na esteira, infelizmente, do golpe parlamentar, do golpe de Estado consumado em 2016, que cassou o mandato legitimado pelas urnas, através daquele processo de impeachment fraudulento. Na esteira desse golpe veio exatamente o quê? Toda essa agenda brutal de retirada de direitos, de ataque à soberania nacional, de venda do nosso país, ou seja, o Brasil descendo a ladeira do ponto de vista da desigualdade social que está voltando, do ponto de vista, repito, né, de subtrair direitos sociais fundamentais do nosso povo. E para, repito, consumar exatamente a farsa política que foi o golpe parlamentar perpetrado em 2016, eles querem agora simplesmente impedir que o presidente Lula seja candidato. Nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Isso não rima com a democracia. Está lá na nossa Constituição de 1988, o pacto constitucional que foi firmado com o povo brasileiro. E um dos principais pressupostos do pacto constitucional que a nossa Constituição trouxe, do Estado democrático de direito, é exatamente a questão da soberania popular, é a questão do voto. E é disso que nós estamos falando nesse exato momento. Nós não podemos aqui estar brincando de fazer eleições, brincando com a democracia. Basta, pelo amor de Deus, basta. Nós temos que olhar para a Constituição, respeitar a Constituição. Isso passa por a gente respeitar o voto do povo, a escolha da população. Ganhe quem ganhar, perca quem tiver de perder. O que nós não podemos, repito, aceitar é, pela segunda vez, rasgarem a Constituição, violar a Constituição. Porque rasgar a Constituição, violar a Constituição, repito, quando implementaram aquele golpe, cassando o mandato legitimado pelas urnas, 54 milhões de votos, através exatamente, né, daquele impeachment fraudulento. Simplesmente violaram a soberania popular. E agora querem violar a soberania popular pela segunda vez, repito, né, condenando um inocente com o objetivo puro e simplesmente de inabilitá-lo na disputa presidencial de 2018. E some-se a isso ainda o fato de que a população deseja, sim, ver o ex-presidente Lula candidato. Se ele vai ganhar ou perder, isso é da disputa política, é da disputa democrática. Mas o fato é evidente que a população deseja, tanto é que todas as pesquisas de opinião pública que têm sido realizadas até o presente momento mostram o presidente Lula liderando todas as pesquisas, absolutamente todas. E se ele tem esse respaldo por parte da imensa maioria da população brasileira, é pelo reconhecimento que a imensa maioria da população brasileira tem ao trabalho que o presidente Lula desenvolveu enquanto esteve à frente dos destinos do país por 2 mandatos. Ninguém pode aqui apagar da história as políticas de promoção da igualdade social. Ninguém pode aqui apagar da história o projeto de desenvolvimento nacional ancorado na distribuição de renda, na geração de emprego,
na inclusão social, liderado, né, pelo presidente Lula quando esteve à frente dos destinos exatamente desse país. Então, senador Eumano, eu quero aqui dizer que nós, né, vamos lutar até o fim, como tem dito a senadora Gleisi, a presidente nacional do nosso partido. E eu ainda quero ter esperança, senador Eumano, que haja um mínimo de sensatez e que, enfim, não se cometa essa brutalidade, essa perversidade, porque é de uma perversidade sem tamanho. De repente, além, né, de querer impedir que o presidente Lula seja candidato, colocar exatamente o que o presidente Lula na cadeia. Que é isso? Que é isso? Um cidadão que é motivo de orgulho para a imensa maioria do povo brasileiro, um cidadão que é referência para o mundo lá fora, exatamente, né, pelo legado que ele construiu, as políticas de igualdade e de justiça social que ele promoveu quando esteve à frente dos destinos desse país. Não é à toa que o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Esquivel, inclusive sugeriu agora o nome do presidente Lula para receber também o Prêmio Nobel da Paz. Porque um governo, né, que tem um olhar voltado, né, para o social, como o presidente Lula teve, o governo que mais cuidou da educação das nossas crianças, dos nossos jovens, o governo que mais promoveu políticas de inclusão social, de geração de emprego, esse é um governo que quer a paz, que deseja a paz, que luta pela paz, que promove a paz. Por isso que, acertadamente, repito, o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Esquivel, lançou o nome do presidente Lula para receber o Prêmio Nobel da Paz. E ontem, lá em Montevidéu, no mesmo manifesto assinado pela bancada progressista lá do Parlasul, em solidariedade ao presidente Lula, também, nesse mesmo manifesto, os parlamentares defenderam ainda a indicação do ex-presidente Lula ao Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque defender o presidente Lula, defender inclusive o direito dele ser candidato, é defender o retorno à democracia no nosso país. É disso exatamente que se trata. Senador Eumano, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar, repito, né, mais uma violação à Constituição. Nós não podemos aceitar mais uma farsa, mais uma fraude, que seriam as eleições controladas agora em 18, eleições sem legitimidade, eleições, porém, portanto, sem, né, o caráter que uma eleição deva ter, que é o caráter de uma eleição livre, legítima. Até porque nós não podemos aceitar, como é que nós vamos chamar essas eleições livres, legítimas, com total liberdade, com uma farsa desse tamanho, repito, né? Condenar alguém sem prova, sem crime, com o único intuito exatamente de quê? De impedir que ele seja candidato, ou seja, querem mais uma vez levar no tapetão as forças políticas conservadoras, que já foram derrotadas, inclusive, 4 vezes pelo voto na urna, e agora simplesmente sem nenhum escrúpulo, agora parte pura e simplesmente para rasgar a Constituição, para violar a Constituição. Então, sinceramente, eu espero, né, que o Supremo Tribunal Federal esteja atento a isso, né? Porque é importante levar em consideração o que é os destinos de uma nação. É o sentimento, né, do povo brasileiro que está em jogo nesse exato momento. Nós não podemos brincar de forma nenhuma com a democracia. Queremos tão somente, repito, né, que seja assegurado a todo e qualquer cidadão, como é o caso do presidente Lula, por termos plena convicção da sua inocência e, portanto, repudiarmos essa condenação injusta ao presidente Lula. O que nós queremos? É só isso,
que a democracia seja respeitada, que tenhamos eleições livres, legítimas e que o presidente Lula tenha o direito de ser candidato. E aí o povo é quem vai decidir. Mas, senador Elmano, eu quero aqui também ainda acrescentar que nessa mesma reunião lá no sessão plenária do Parlasul, onde estive presente, aprovei na Comissão de Educação lá do Parlasul, senador Eumânio, Comissão de Educação, essa do Parlasul que eu integro, uma moção de repúdio. Nesse caso, a moção de repúdio foi aprovada, inclusive, por unanimidade, lá na Comissão de Educação do Parlasul, as declarações do ministro da Educação, Mendonça Filho, desse governo ilegítimo. Me refiro às declarações infelizes, desastrosas, do ministro da Educação, numa tentativa clara, né, de censura, de interferência à autonomia universitária, quando ele, recentemente, ameaçou o professor Luiz Felipe Miguel e a direção da UNB, a Universidade Nacional aqui de Brasília, pela iniciativa que tiveram de oferecer uma disciplina intitulada O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia, que faz parte do curso de Ciência Política que está sendo ofertado pela UNB. O ministro da Educação chegou ao disparate de publicamente censurar, repito, o professor, a direção da UNB, anunciou, inclusive, que ia acionar o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, para que fosse investigada a conduta da direção da UNB e do próprio professor. É lastimável isso, que o ministro da Educação se passe, está entendendo, para uma atitude dessa. Eu já disse aqui várias vezes e volto a dizer, ele precisa ler a Constituição, ele precisa saber, né, em que pese a Constituição está sendo ameaçada, mas o seu artigo 206 lá permanece ainda, que é aquele que fala da autonomia didático, científico, administrativa que as universidades gozam. Lá também, na Constituição, tem ainda a liberdade de cátedra, de ensinar e de pesquisar. Por isso, senador Eumânio, que nós aprovamos essa moção de repúdio, por considerarmos, né, que uma comissão que se intitula de Educação e no contexto do Parlasul não podia de maneira nenhuma ficar omissa diante de um fato grave como esse. Quero ainda aqui também colocar que lá destaquei a forte reação que houve aqui no Brasil, junto a diversos setores da sociedade brasileira e junto à comunidade acadêmica, diante, repito, dessa tentativa do ministro da Educação de censura e de interferência junto à autonomia universitária. Não é à toa que hoje, senador Paim, já são mais de 30 universidades que, pelo país afora, estão também oferecendo a mesma disciplina, o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. Não é à toa também, né, que universidades, inclusive fora também do Brasil, estão se solidarizando, né, com a luta aqui em defesa das universidades públicas. Então, o manifesto, aprovado lá na Comissão de Educação do Parlasul, que eu integro, conclui dizendo o seguinte: o Parlamento do Mercosul declara sua convicção de que a liberdade de cátedra e a autonomia didático-científica das universidades são princípios basilares dos Estados democráticos, seu entendimento de que as universidades públicas brasileiras cumprem um papel decisivo para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do Brasil, do Mercosul e da América Latina. Portanto, a Comissão de Educação do Parlasul expressa seu veemente repúdio a toda e qualquer tentativa de violação da liberdade de cátedra e da autonomia universitária. Ao mesmo tempo em que declara a Comissão de Educação lá do Parlasul seu apoio irrestrito aos estudantes, aos docentes, aos pesquisadores, aos professores, cientistas e aos intelectuais brasileiros que desencadearam uma intensa mobilização em defesa
das universidades públicas. Peço, portanto, senador Eumânio, que essa moção aqui, repito, de repúdio às declarações do ministro e de solidariedade à comunidade acadêmica em defesa da autonomia das nossas universidades públicas, essa declaração seja inscrita também nos anais da nossa casa, assim como a declaração da bancada progressista lá do Parlasul em defesa do presidente Lula e em defesa da democracia.